Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos tratar de um tema hoje a qual os administradores, os gestores, os executivos, eles passam boa parte do seu tempo tratando desse assunto, que é o assunto ambiente organizacional. Trabalhar o ambiente organizacional é fundamental para a tomada de decisão das empresas. E eu vou começar essa conversa com vocês contando uma história verdadeira em relação ao nosso corpo humano, ao nosso organismo. Você, obviamente, já entrou num ambiente que está muito frio, ou lá no trabalho, ar-condicionado, ou um dia de inverno rigoroso que você sai de casa sem um agasalho, sem uma blusa de lã, etc. O que acontece, pessoal? Quando nós entramos num ambiente muito frio, gelado, ou um dia de inverno, o nosso organismo percebe que a temperatura do ambiente está baixa. Essa temperatura que está baixa pode prejudicar o funcionamento do nosso organismo. Então, o que ele faz? Através dos sensores que nós temos no nosso corpo, ele identifica que a temperatura está muito baixa e, a partir daí, ele lança uma série de ações. Quer ver algumas? Primeira coisa, os nossos poros, ele fecha os nossos poros. Outra, os nossos batimentos cardíacos, ele aumenta. A nossa pressão arterial também. Por que ele faz isso? Ele faz isso justamente para produzir calor e reter esse calor no nosso organismo. É mais ou menos isso que também acontece com as empresas. As empresas, elas são influenciadas, também influenciam o seu ambiente de negócios. Quer dizer, tudo que acontece no mundo afeta a empresa, afeta a organização. Mudanças e transformações que nós observamos no mundo, elas de certa forma, de uma maneira mais intensa ou menos intensa, ela também vai impactar na empresa e nos negócios. E a partir daí, o organismo empresa vai tomar uma série de ações para lidar com essa situação, que pode até ser uma boa situação, mas às vezes não é. Às vezes é uma situação negativa. Então a empresa precisa tomar decisão em torno disso. Bem, então nós vamos ver nesse tema os seguintes assuntos. Nós vamos definir o que é o ambiente organizacional, nós vamos discutir as transformações ambientais, vamos também descrever as dimensões do ambiente externo, e esse ambiente externo existe o geral e o específico, e nós vamos caracterizar as dimensões do ambiente interno. Então vamos ver como é que isso funciona e como que os executivos, os administradores analisam essa situação que é complexa para a tomada de decisão para suas empresas. Então veja bem, pessoal, o ambiente organizacional. Vamos ver o conceito de ambiente organizacional. Então veja só. O ambiente organizacional é um conjunto de forças externas e internas à organização, as quais influenciam o desempenho e o resultado dela. Então, veja só, ambiente organizacional vai ser esse conjunto de forças que vai influenciar o desempenho de uma empresa. E o ambiente organizacional, ele é dividido em dois outros ambientes. Um ambiente que nós chamamos de ambiente externo. Tudo aquilo que acontece fora da empresa. E o outro ambiente é o ambiente interno. Tudo aquilo que está ligado com o funcionamento geral dessa empresa. O ambiente externo, então, em termos de conceito, gente, são dimensões como a economia, a tecnologia, a política, os clientes, os concorrentes, entre outros, que se encontram fora dos limites da organização. E ele divide-se em ambiente geral e ambiente específico. Então, observe o seguinte, tudo aquilo que está fora da fronteira da empresa é o ambiente externo. Quer dizer, em outras palavras, o ambiente externo é o
mundo. É tudo que está acontecendo no mundo que pode influenciar a nossa empresa. Quer ver? Se eu mudo alguma coisa na economia, isso vai influenciar a nossa empresa. Se você tem uma mudança política num país ou em outros países, você também vai ter uma influência dentro da empresa. Se aparece um novo concorrente, né, que você jamais imaginava que ele conseguiria fazer um produto melhor que o seu, com um preço melhor que o seu, isso também vai afetar a nossa empresa. Então, a empresa ela é influenciada pelo mercado externo, pelo ambiente externo. Tudo, então, que está fora da empresa, que é o mundo, acaba influenciando a nossa organização. Muito bem. O ambiente interno, por sua vez, são as dimensões internas da organização, como funcionários, cultura organizacional, tecnologia, estrutura organizacional, instalações físicas, processos, entre outros. Então dá para observar, pessoal, que o ambiente interno é tudo aquilo que faz a empresa funcionar no seu dia a dia, tudo que está dentro da empresa, né? Então, por exemplo, a tecnologia que ela usa para desenvolver o seu produto, o seu serviço, os processos que ela tem nos vários departamentos lá da organização, como que ela divide o trabalho, a sua estrutura organizacional e por aí vai. Então, é tudo aquilo que está relacionado com o funcionamento interno da nossa empresa. O ambiente organizacional, então ele faz o quê? Um administrador, ele vai fazer o quê? Ele sempre vai buscar equalizar, equilibrar o que está acontecendo lá fora, que é o ambiente externo, com o que está acontecendo dentro da empresa, que é o ambiente interno. Então, nós vamos equilibrar isso, né? Tudo que acontece lá fora, provavelmente eu vou precisar fazer o quê? Me ajustar internamente. Muda uma política econômica, com certeza a empresa internamente vai ter que se ajustar. Lembra daquilo no início aqui da nossa conversa, que eu falei da questão do frio e do nosso organismo? O que o nosso organismo faz? Quando ele aumenta os batimentos cardíacos, quando ele aumenta a nossa pressão arterial, quando ele fecha os nossos poros. Ele está equilibrando, ele está tomando uma série de ações justamente para fazer o quê? Para responder a um evento que vem do ambiente externo. Na empresa é a mesma linha de raciocínio, é a mesma coisa que acontece. E os bons gestores, os bons administradores, ele tem essa capacidade, né, de observar claramente o que está acontecendo lá fora para rapidamente fazer os ajustes dentro da empresa. Bem, vamos então agora detalhar um pouco o ambiente externo, né? Nós já vimos que o ambiente externo é fundamental em todo esse processo, que o ambiente externo, o administrador tem que, evidentemente, estar muito ligado com tudo que está acontecendo no mundo. Veja só, o ambiente externo, gente, é sempre um ambiente em transformação, porque são as coisas que estão acontecendo lá fora. E esse ambiente em transformação, o ambiente externo, ele tem algumas características, né? Então, a primeira característica é o quê? É a transformação ambiental, é a complexidade ambiental e é a escassez de recursos. Vamos ver como é que isso se processa dentro da nossa empresa. Vamos ver. A transformação ambiental, gente, significa o seguinte, significa o ritmo com que os ambientes da empresa mudam. E ela tem uma situação que pode ser um ambiente estável ou pode ser um ambiente dinâmico. Veja só, pessoal, o ambiente estável é aquele ambiente que sofre mudanças, mas mudanças muito lentas, às vezes até imperceptível. Um exemplo que nós podemos dar aqui é o das feiras livres. Observe o seguinte, as feiras livres, o modelo, né, de negócio de feira livre, continua sendo o mesmo modelo da década de 20 do século 20. Né? Quer dizer, não teve grandes alterações, não se mudou radicalmente. Então, nós temos situações no ambiente externo das quais essa mudança é mais lenta. Então, nós podemos até considerar que é um ambiente mais o quê? Mais estável.
Por outro lado, nós temos os ambientes dinâmicos, lógico, onde as mudanças e transformações acontecem em uma velocidade maior. Um bom exemplo nós temos aqui são os videogames. Você gosta do videogame? Então, esse é um setor, esse é um segmento, o qual passa por grandes mudanças e transformações. Então, esse é um segmento, um ambiente que nós chamamos de um ambiente extremamente dinâmico, porque as mudanças e transformações são todas em alta velocidade. Muito bem. Aí nós temos a outra característica, que é a característica da complexidade ambiental. Então, os diversos fatores externos do ambiente que afetam a organização. E aqui na complexidade ambiental, gente, nós podemos ter aquelas que é mais simples, coisas que têm poucos fatores influenciando, e temos aquela que é a mais complexa. Um exemplo dessa questão mais simples, né, de fatores, de menos fatores influenciando, você pode pegar a empresa ou observar a indústria de laticínios. A forma de você produzir um leite, a forma de você produzir o iogurte, ele continua sendo o mesmo de quase 100 anos atrás. O modelo de negócio continua sendo o mesmo. Lógico, existem, durante esse período, né, teve mudanças tecnológicas que melhoraram o seu processo, mas o modelo em si continua ainda o mesmo. E embora seja um mercado altamente competitivo, você pode ir no supermercado e você vai ver lá vários tipos e sabores de iogurte e leite, etc. Mas ele continua sendo um ambiente que ainda tem o seu modelo voltado da mesma forma como era feito no passado. Por outro lado, dentro da complexidade, nós temos o quê? Nós temos aquilo que efetivamente tem a influência de vários fatores. Nós podemos citar a indústria fonográfica. A indústria fonográfica passa por uma mudança enorme, né, no seu processo de produção, no seu modelo de negócio. Na realidade, ela mudou radicalmente o seu modelo de negócio. Observe o seguinte, na indústria fonográfica, como é que era feito antes, né? Bom, ela produzia através do disco, né, aquele disco de vinil, produzia através de fitas cassetes e produzia depois através do CD. Bom, hoje, com a tecnologia, o pessoal faz download de músicas e com os vários entidades e sistemas que você tem para baixar as músicas que você quer. Então, veja só, isso é uma alteração radical, é uma alteração complexa, porque vários elementos aí influenciam e fizeram com que você tivesse uma mudança no modelo de negócio. Veja bem, o primeiro que eu falei, do leite, do iogurte, você não tem grandes mudanças no modelo de negócio, mas na indústria fonográfica você tem uma mudança radical do modelo de negócio. Então, há isso que nós chamamos a complexidade de você lidar com o ambiente. Bem, outra questão desse ambiente em transformação é a questão da escassez de recurso. A escassez de recursos é o excesso ou falta de recursos organizacionais importantes no ambiente externo da empresa. Aqui nós temos um exemplo para falar sobre essa questão da escassez, que é justamente a TV de LCD. Né? Por que a TV de LCD, pessoal, é bem mais cara, tem um preço superior em relação a uma comum, a uma convencional? É justamente porque você não tem o quê? Você tem a escassez de produtores de telas de LCD. Bem, você tem essa escassez de produtores de LCD porque montar uma fábrica para produzir as telas de LCD é extremamente complexo, você tem uma tecnologia muito específica
E os investimentos são enormes. Segundo pesquisas dos Estados Unidos, fica entre 2 a 4 bilhões de dólares você montar um negócio, uma fábrica para produzir as telas em LCD. Então, veja, em função disso, você tem a escassez desses recursos no mercado e isso automaticamente faz o quê? Faz o preço ser mais alto, o preço subir. Tá vendo? Mas é algo que está ligado ao ambiente externo da empresa. Bem, então, nós podemos separar o ambiente externo da organização em 2 tipos de ambientes. Os administradores, os executivos, os gestores, eles fazem essa divisão. Essa divisão facilita o quê? Facilita a análise que eles têm que fazer de todo esse ambiente. Lembra? Isso é fundamental para que eles tomem as melhores decisões para a empresa. Então vamos ver como é que eles dividem o que acontece no mundo, lá no mundo externo. Eles dividem em 2 tipos de ambiente. Um que eles vão chamar do ambiente geral e o outro que eles chamam do ambiente específico. E lógico, depois nós temos o nosso ambiente interno. Mas veja só, o ambiente geral, você vai tratar de temas como economia, tecnologia, sociocultural, política geral. No ambiente específico, você já olha o quê? Clientes, grupos de interesses, concorrentes, regulamentação e fornecedores. Bem, qual é a diferença de um para o outro, né? Como é que os executivos fazem essa diferença? Como é que eles analisam? O primeiro ambiente, que é o ambiente geral, são questões que, quando mudam, quando se transformam, elas afetam as empresas como um todo. Então, qualquer modificação que você tem nessas variáveis do ambiente geral, ela vai influenciar as empresas como um todo. O exemplo clássico é a economia. Imagina só, se um país aumenta a taxa de juros, e os países fazem isso, recorrem quando é preciso, aumentar a taxa de juros, principalmente para combater a inflação, mas quando eles aumentam a taxa de juros, o que acontece? Eles acabam influenciando todas as empresas. Lógico que algumas empresas sentem mais, outras empresas sentem menos, mas ele influencia todo o mercado. Evidentemente, aquelas empresas que necessitam vender o seu produto, principalmente através de financiamentos, essas vão sentir mais. Exemplo, a indústria automobilística. A maioria dos carros que são vendidos, principalmente no nosso país, eles são vendidos através de financiamento. Se a taxa de juros aumenta muito, esse dinheiro vai ficar mais caro e as pessoas vão buscar menos empréstimos e, consequentemente, comprar menos carro. Então, há uma relação direta entre um setor e outro sobre essa questão do que está acontecendo no ambiente externo, no ambiente geral. Já o ambiente específico, como o próprio nome diz, específico, quando ele muda, ele não vai afetar o mercado como um todo, as empresas como um todo, mas ele vai afetar o quê? Determinados segmentos de empresa. Então, por exemplo, cliente, são clientes mais focados em uma empresa. Concorrente, você imagina só que se nós somos uma empresa que, sei lá, monta canetas, nós fabricamos canetas, né? E agora aparece um novo concorrente com uma proposta completamente diferente, um design diferente da caneta, uma tecnologia diferente, qualidade, preço mais baixo. Veja só, esse novo concorrente de caneta, ele vai afetar a nossa empresa e ao nosso mercado de produtores de caneta. Mas, por exemplo, para um supermercado, isso não vai afetar nada. Para um banco, nada. Para o segmento educacional, as escolas, as universidades, não vai afetar nada. Então, é por isso que nós chamamos de ambiente o quê? Específico. Ele muda, mas quando ele muda, ele vai afetar um grupo específico de empresas. Então, ele não tem o papel de justamente o quê? Impactar no mercado como um todo.
Então, os administradores, os executivos, eles sempre dividem isso justamente para quê? Para identificar aonde efetivamente está o problema que eles precisam tomar alguma decisão. Bem, então, quando nós vivemos nesse ambiente, né, de muita incerteza, né, pessoal, o que vai acontecer? Se você tem um ambiente de alta incerteza, um ambiente de baixa incerteza e um ritmo de mudança, se ele é muito elevado ou se ele é muito baixo, o que vai acontecer? Lógico, se você tem um número de fatores do ambiente organizacional que é muito, a tua incerteza vai ser maior. Se for poucos, a tua incerteza vai ser menor. Então, executivos, eles sempre também avaliam essa questão. Quantos desses elementos estão influenciando para que efetivamente a gente tome a melhor decisão? Bem, a partir daí, os executivos fazem o quê? Eles vão fazer o que nós chamamos de avaliação ambiental. A avaliação ambiental é buscar analisar justamente todos esses fatores que estão mudando, que estão se transformando no ambiente geral e no ambiente específico. A partir dessa análise, eles vão então o quê? Interpretar os dados para tomar alguma decisão. Nós vamos ver agora como é que eles fazem isso. Então, olha só. Primeira coisa que eles vão olhar é o ambiente em transformação, independente se for aquele ambiente geral ou se for o ambiente específico. Então, ele vai olhar a economia, a política, a tecnologia, concorrentes, clientes e outros fatores. A partir daí, eles vão analisar o quê? Cada vez que um desses fatores, ou economia, política, tecnologia, concorrentes, clientes, outra coisa, se altera, ele causa um impacto na empresa. Mudou a tecnologia no mundo, vai impactar na empresa. Olha o que aconteceu com a internet. Antes não tinha internet. E hoje nós temos o quê? E-commerce. Hoje você tem o B2B, enfim, toda uma série de modelos de negócio que nasce do impacto da tecnologia, né? Então, veja só, cada vez que muda um desses fatores, ele causa um impacto. Só que esse impacto, ele se materializa basicamente de duas formas. Esse impacto pode ser que seja uma tremenda ameaça para o nosso negócio. Quer dizer, mudou alguma coisa no mercado, mudou alguma coisa nessas variáveis no ambiente externo, e essa mudança vai fazer o quê? Vai fazer com que talvez a gente perca clientes, talvez a gente perca faturamento, talvez a gente perca mercado. Então, nós precisamos fazer alguma coisa urgente. Mas talvez seja justamente o contrário. Essa mudança que ocorreu no ambiente externo vai ser para nós uma oportunidade. Quer dizer, mudou alguma coisa, isso vai ser favorável para a nossa empresa. Vai fazer com que a gente fature mais, vai fazer com que a gente ganhe mais dinheiro, vai fazer com que a gente aumente a nossa fatia de mercado. Bem, a partir da ameaça e da oportunidade, pessoal, o que vai acontecer? Os gestores, os administradores, eles vão fazer o quê? Tomar decisão. Então, tomar decisão rápida para neutralizar as ameaças e aproveitar as oportunidades. A partir daí, o que vai acontecer? Eles vão provocar mudanças na empresa. Então, é sempre assim. Se for uma ameaça, ele tem que tomar uma decisão rápida, tem que ter uma ação rápida para neutralizar essa ameaça. Mas se for uma oportunidade, ele também tem que tomar uma decisão rápida. Justamente para quê? Para aproveitar essa oportunidade. Porque também, se ele demorar muito tempo, ele pode perder o tempo. Ele pode ser que o concorrente saia na frente dele, pode ser que o cliente vá para outra empresa, busque outro negócio e ele perca essa enorme oportunidade que se apresentou para ele. O ambiente interno. Bem, então nós vimos tudo o que acontece lá no ambiente externo. Agora vamos ver o ambiente interno. O que acontece? Bom, primeiro o conceito, né, gente? O ambiente interno são os fatores do ambiente externo podem ser iguais para as organizações do mesmo setor,
mas os impactos na influência de cada um desses fatores dependem da característica, do modelo, do método de gestão específico de cada empresa. Tudo isso está ligado ao ambiente interno. Então o que acontece? Às vezes você tem o mesmo segmento e o ambiente externo muda, uma empresa desse segmento sente de uma forma e a outra sente do outro. Por quê? É a maneira como ela vai lidar com essa nova situação. Quer dizer, a maneira como ela vai lidar com a ameaça ou com a oportunidade. E um ponto que é importantíssimo dentro do ambiente interno de qualquer organização é algo que nós chamamos de cultura organizacional. Todas as empresas têm a sua cultura organizacional. E o que vem a ser a cultura organizacional? É um conjunto de crenças, valores, atitudes partilhados pelos membros de uma organização. Afeta diretamente as pessoas quanto aos seus pensamentos, sentimentos e comportamentos no trabalho. Então, pessoal, cultura organizacional é isso. Crenças e valores de uma empresa. Cada empresa tem a sua cultura organizacional. É aquilo que ela acredita como verdade para lidar com o dia a dia da empresa, para lidar com a gestão do dia a dia. Então, as empresas, cada uma tem a sua crença e valor. De onde nasceu isso? Geralmente nasceu lá do fundador da empresa e ela vem ao longo do tempo. Bem, qual é a cultura organizacional bem-sucedida? O tema cultura organizacional é atualmente um dos mais debatidos nas empresas. Justamente por quê? Porque a empresa precisa ser competitiva e para ser competitiva ela precisa fazer mudanças. Então, a primeira coisa que ela vai ter que olhar sempre é no conjunto de crenças e valores. Várias pesquisas foram feitas, principalmente nos Estados Unidos, e eles extraíram alguns pontos daquilo que eles chamam, em linhas gerais, das culturas organizacionais bem-sucedidas. Então parece que há um traço em comum das empresas bem-sucedidas em relação ao que elas praticam de cultura organizacional. E aqui estão alguns pontos. Bom, primeiro, toda a empresa tem que ter uma visão daquilo que ela quer. Essa visão, a visão de empresa, ela pode ser considerada como missão, né? Principalmente para nós aqui do Brasil, como fosse a missão. Qual é a missão da empresa? Então significa o seguinte, qual é o propósito dessa empresa? Para que ela existe? Por que ela serve? Então quando a Toyota coloca assim, que a missão dela é ser a melhor empresa do ramo automobilístico, quer fazer o melhor carro do ramo automobilístico, ela está passando que mensagem para os seus funcionários? Que valores ela está passando? O valor da qualidade, né? Que nós vimos no outro vídeo. Quer dizer, a questão da qualidade, quer dizer, temos que trabalhar com qualidade para alcançar esse objetivo. Todas as empresas também bem-sucedidas, parece que elas têm o quê? Adaptabilidade. Ela se adapta rapidamente às mudanças. Embora eu tenha meu conjunto de crenças e valores, isso não significa que eu não possa mudar. E hoje as empresas precisam fazer isso. Então ela não é uma empresa engessada. Ela sempre está aberta a se adaptar às novas condições do mercado. Elas também têm a consistência. Significa o seguinte, a consistência dos seus valores, a consistência das suas práticas. Quer dizer, você enxerga a cultura organizacional aonde? No dia a dia. Você vai enxergar a cultura organizacional nas ações, nos projetos e principalmente nas decisões. Então não adianta eu falar uma coisa e depois praticar outra, né? Então, se eu fizer isso, eu estou justamente colocando o quê? Um ponto de interrogação em todo o grupo de funcionários. Porque a minha crença e valor fala uma coisa e depois na nossa decisão eu pratico outro. Então aí você tem uma tremenda incoerência. Isso é extremamente nocivo em qualquer processo de gestão de pessoas. Então, essas empresas com uma cultura bem-sucedida, elas têm coerência. Coerência significa aquilo que eu estou pregando, eu pratico. E a outra questão está ligada com o envolvimento. Então, parece que essas empresas, elas trabalham muito com pessoas. Elas vão trabalhar muito com as pessoas. E as pessoas em que sentido? Unindo elas, trabalhando elas nos processos de tomada de decisão.
essas empresas que têm essa cultura mais forte e bem-sucedida, um traço característico delas é fazer com que os funcionários participem das decisões. A questão é básica. Toda vez que eu participo de uma decisão, eu me sinto o quê? Coautor pela responsável daquilo. Eu sou um corresponsável no resultado daquilo. Quando eu não participo, o que acontece? Eu não me sinto responsável. Consequentemente, eu não me envolvo, eu não me comprometo com os objetivos a serem alcançados. Muito bem, a partir disso, o que acontece? A partir disso, você tem, nessa pesquisa, né, que são feitas, você tem, obviamente, as consequências positivas. Você começa a ter um círculo virtuoso em tudo isso. E esse círculo virtuoso, lógico, começa com o lucro sobre os ativos, crescimento das suas vendas, a qualidade que aumenta e, óbvio, a questão da satisfação das pessoas que estão trabalhando naquela empresa e que estão o quê? Extremamente aliadas com aquilo que a empresa pensa, com o que elas também pensam, né? Então, esse é um momento fantástico, quando você consegue alinhar crenças e valores da empresa com as crenças e valores dos seus funcionários e dos seus colaboradores. Então, pessoal, o grande desafio das empresas hoje é a transformação da cultura organizacional, né? Então, é um grande desafio para os gestores, é uma necessidade de mudar em função dos resultados organizacionais do ambiente externo e é introduzir novos paradigmas e comportamentos na empresa. Então, veja bem, a empresa às vezes tem que mudar a cultura? Tem. Ela tem que mudar a cultura quando? Quando aquele resultado ela não está tendo mais como no passado. Então, ela tem que rever esses pontos. Isso quer dizer que talvez nós tenhamos que implantar novos paradigmas. Esse não é um processo simples, é um processo extremamente complexo, mas muitas vezes a empresa precisa fazer isso. Bem, pessoal, nós vamos agora ver algumas atividades que vocês vão desenvolver relativo a esse tema. Então, a atividade que vocês devem desenvolver em grupo, basicamente são 2 pontos, tá? O primeiro, o Peter Drucker, que é um famoso autor e consultor em gestão americano, certa vez ele disse: a essência de uma empresa está no seu ambiente externo. Então, eu gostaria que vocês discutissem isso em grupo na seguinte questão: o que ele quis afirmar com isso? E você concorda com essa afirmação do Peter Drucker? E a segunda, como os gestores fazem uma análise ambiental? Então, qual é o processo que eles utilizam para fazer a análise ambiental, interpretar os dados e tomar decisão? Pessoal, então ficamos por aqui e até a próxima aula.